chamaram a atenção, assim como no primeiro jogo que ele fez contra o Santo André. O São Paulo tinha vencido o Santo André. Assim, Napoleão, assim, eu não posso admitir que o gramado do Moisés Lucarelli seja uma desculpa para a derrota. Ainda mais o Carpini, porque o Carpini conhece mais a Ponte Preta do que os outros todos do São Paulo. O Carpini jogou 1000 partidas no Moisés Lucarelli por outros times. O Carpini enfrentou a Ponte Preta na Série B do ano passado pelo Juventude e vive do lado de Campinas, né? Inclusive jogou pela Ponte Preta, jogou no Guarani. Jogou no Guarani, treinou o Guarani. Então, o Moisés Lucarelli sempre teve esse tipo de gramado um pouco mais alto do que os da capital paulista, por estratégia. A iluminação do Moisés Lucarelli é a mesma há 500 anos. Isso não é desculpa. Acho que a estratégia para o jogo, levando em consideração que o São Paulo, bizarramente, não teria torcida, esse adendo no estádio, foi equivocada. Era jogo por time reserva. Isso eu falei aqui na sexta-feira antes de... Porque essa semana o São Paulo tem o Santos e o Bragantino, e o São Paulo, mais do que qualquer outro time paulista, entre os grandes, começou a temporada com o pé embaixo por conta da bendita semana Corinthians em Itaquera, Palmeiras em Belo Horizonte. Aquela semana passou e extenuou alguns jogadores e a temporada nem começou. É um clássico com uma vitória inédita e uma decisão, né? Então acho que a estratégia dele não foi bem pensada para o jogo. E aí, mais do que isso, com as coisas que aconteceram durante o jogo, a atuação dele nas trocas foi ruim. Acho que ele não conseguiu ler bem o jogo. A ponto de, quando toma o gol, a Ponte Preta ter feito já calorão em Campinas, 5 trocas, o São Paulo só 2. Já estava faltando perna absurda para o São Paulo. E aí, quando ele sofre o gol, ele resolve fazer uma alteração só. Aí a 4ª alteração vai aos 47 do segundo tempo e ele morre sem fazer a 5ª alteração. Parece qualquer coisa, ninguém é obrigado a fazer 5 alterações. Porém, com a temporada começando, com o banco que o São Paulo tem, você tem que fazer 5 alterações. Até para preservar os jogadores. Então acho que ele não foi bem. E ele já tinha dado esse sinal, e acho que a gente precisa reparar, sobre as trocas tardias desde a estreia contra o Santo André. Quando ele demora bastante a trocar e o Lucas sente o problema muscular. E para mim ele mexeu mal contra o Palmeiras também. O pênalti, a vitória, né? Passa. Quando eu falei no dia aqui, dia não. É que os dois mexeram mal aquele dia. O Abel também mexeu mal. Então deu uma. Mas quando ele tira o Wellington e deixa o Michel Araújo. Ele pediu para tomar o gol. Quase tomou o gol. Duas então, vezes. São coisas. Nós estamos conhecendo o Carpini agora no dia a dia. E o Carpini, além de estar num clube de grande expressão, assim como o Antônio Oliveira, ele vai enfrentar uma realidade que ele não enfrentou ainda, que é campeonatos simultâneos e um calendário exaustivo. Campeonatos simultâneos com expectativas de título. Pois é. E ele não pode correr o risco de arrebentar o elenco antes de começar a Libertadores, né? Então, assim, são só ressalvas sobre o que aconteceu no sábado, que terão impacto no que vai acontecer quarta, inclusive em relação aos desfalques. Talvez o São Paulo, e essa derrota sirva, para o São Paulo, a gente sempre fala, né? O estadual, falamos agora do Corinthians. É assim para o Palmeiras também. O Palmeiras não é que ninguém quer ganhar, mas a importância depositada no estadual, dependendo do que você tiver na temporada, ela não pode ser exagerada. E no São Paulo tá a melhor campanha, tem que fazer a melhor campanha. Não vai fazer a melhor campanha. Provavelmente quem vai fazer de novo é o Palmeiras. E tudo bem. Porque o que vem pela frente, depois até do que aconteceu em Itaquera, em Belo Horizonte, ok. Não é uma questão. A preocupação dele tem que ser acertar o time, o sistema, o substituto do Lucas, que até agora não foi bem resolvido. Se é melhor jogar com 3 no meio, como foi contra o Água Santa e foi bem, ou se é melhor jogar com 3 no ataque. Essas coisas estão todas no ar ainda. E acho que o jogo de Campinas embaralhou um pouco isso, em vez de esclarecer um pouco o que está faltando. Então vamos ver o que vem depois da primeira derrota. Mas acho que todo mundo trabalhou mal. A direção, a comissão técnica e os jogadores. Ninguém foi bem
em Campinas, e não foi por conta do gramado que o São Paulo perdeu, não. Bom, se a gente olhar a tabela, né, Massini, de fato, Bragantino e Santos são jogos mais pesados. Tabela dura, pela frente para o São Paulo, então talvez esse fosse o jogo do descarte, o que o Arnaldo disse aqui que não aconteceu. Aí me ocorre o seguinte, essa perseguição que hoje ela existe entre Palmeiras e São Paulo, Palmeiras disputou um título e perdeu nos pênaltis, está brigando ali pela primeira posição, ela força com que muitas vezes o São Paulo se obrigue a botar o seu melhor em campo para tentar chegar no resultado, ainda que se forem se cruzar no mata-mata é lá na frente. A questão é, perdão, isso tem a ver com o Carpini se provando técnico ou a corrida entre São Paulo e Palmeiras? Porque para o Carpini, nesse momento, toda vitória é uma grande vitória. Estou invicto, sou campeão, estou chegando e tal. E toda derrota é uma derrota que levanta esses questionamentos que o Arnaldo trouxe. Então, eu acho que a situação do Carpini é um pouco a minha quando eu entro no restaurante Aquilo, né? É difícil me conter. Tem muita coisa boa que eu quero comer um pouquinho. Você começa por onde normalmente? Qual a... Eu começo pelo prato cheio. Não sei. Certo? Sim. Entendi. Não precisa nem detalhar. Mas... Eu amo salada. A salada vai sempre junto. Você pega ovo de codorna? Não. Não? Não. Eu gosto. Eu gosto de pôr, mas aí eu cometo um... Não é um crime, mas é um drible, né? Ao invés de pesar, eu já ponho para... na boca. Mas você tem que testar, tem que testar. Tem que pesar. Algumas coisas você pode... Não, mas um ovinho de codorna... Eu sei, desculpa o restaurante que eu frequento, né? Mas enfim. Não. Aí quando eu entro, os caras já ficam de olho em mim. Já... olho. Esse aí vai botar uma salsicha no bolso, alguma coisa. Então, por gentileza, então acho que assim, o Carpini, ele tá um pouco nesse modelo, cara. Ele vai precisar provar que ele tem capacidade, e às vezes não dá, de fatiar tudo e entender o que é melhor para o São Paulo naqueles momentos. Então, é óbvio que quebrar o tabu é espetacular. O segundo desafio tá muito assim, né? Tá focado, Corinthians, Palmeiras. E acho que dá naturalmente o jogador dá uma refrescada, e me ficou claro durante o jogo, né? Ontem, o primeiro tempo foi bem ruim, mas foi bem ruim. Eu concordo com ele no segundo tempo, que o São Paulo teve as melhores chances, né? E pensar um pouquinho no campeonato. Talvez entrando nessa vibe de competição com o Palmeiras, de ser o melhor, porque o Palmeiras no Morumbi, numa hipotética final, se for fechar lá, já entra com o joelho no chão. O Palmeiras não joga bem no Morumbi, historicamente, vamos dizer assim, né? Até às vezes ganha lá, consegue resultados, mas jogar bem, a última vez que eu vi foi com o Felipão, com o gol do Davis em 2018. Já são 5 anos. Jogar bem. Quebra o tabu, né? Teve a virada. Isso. Teve a virada ano passado, que foi uma virada... Sim, mas jogou bem. Não jogou. São Paulo jogou. A qualidade de jogo é o que eu tô colocando à mesa aqui. Né? E isso com o Palmeiras é muito difícil, cara. O Palmeiras está invicto a 11 jogos. Dessa temporada, mais a outra. Então, é muito difícil. Se você pega... se você for olhar a régua da longevidade... É muito complicado, é muito difícil que o Palmeiras não tenha mesmo a melhor campanha. Então era a hora de você não arrebentar os caras, como bem disse o Arnaldo. Entendeu? Já que tirou um pouco a pressão com a Supercopa nos pênaltis, já fumaram charuto, já fizeram, né? Tá tudo certo, já levantaram a taça, ganharam 10 milhões. Tá tudo certo. Agora, você tem que também saber, né? Que peso você vai dar pro campeonato. E esse campeonato, o estadual, que eu sempre falo, um campeonato que paga 40 milhões não pode ser um diploma. Eu mudei a minha perspectiva. Porque, cara, 40 milhões para chegar na final mais 5 são 45. 45 você paga uma comissão técnica o ano inteiro. A gente fala estadual como se fossem todos iguais. O Paulistão não é igual. É diferente, entendeu? Então, na hora que chegar lá, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Santos, São Paulo e Palmeiras, aí começa o jogo é maior que a competição. A massa. Entendeu? O Muricy não é o cara para chegar no Carpini. Filhão, Campinas, vamos dar uma chance para uma rapaziada de... Então, isso tinha que vir da comissão técnica do Carpini. Que é o que acontece no Palmeiras. Eu vou pegar essa referência. Aconteceu com o Santos, com o Carille.
que se pensou no jogo contra o Palmeiras? Ah, tem o gramado sintético, o chiclete que tá lá, vamos dar uma segurada Já e tal. repetimos as duas primeiras partidas da Jogar mesma equipe. E outra, tirar a pressão, se perde, tira a pressão, entendeu? Então, o Carille, mais experiente que o Carpini, fez correto a leitura do campeonato. Entendeu? Então, o Palmeiras vai jogar hoje com o Santo André e contra o São Bernardo não vai jogar ninguém que vai jogar contra o Corinthians. Vocês podem notar isso aí. Pode ser talvez dois, um Gomes que nunca sai. O resto, o goleiro, o resto não vai jogar. Porque é 2 em 2 dias. Não tem como. Entendeu? Então, hoje, essa leitura do elenco dele, essa leitura do campeonato, não é fácil de ter. Vamos lá. O Mano Menezes, com toda a experiência que teve, deixou passar sobre as barbas dele um internacional que chegou em abril, e aí ele chegou à conclusão, ele, Mano, que é o diretor técnico, o cara que comanda, que o time estava mal fisicamente, horas. Não dá. O técnico hoje tem que saber avaliar tudo isso. Então é isso, né, galera? É uma derrota de aprendizado, né? Eu acho, pro Carpini, né? Então, uma hora ia chegar essa derrota, São Paulo já tá muitos jogos aí de triunfos, né? Então a derrota pro São Paulo abrir os olhos, cara, né? Esse negócio de melhor campanha e tal, é importante, mas quando tiver faltando 1 ou 2 rodadas, a gente vê se São Paulo pode ou não pode. Nossa, São Paulo não tem que ter medo de encarar nenhum time fora de casa, não, cara. São Paulo provou aí que tá realmente melhorando muito o desempenho fora de casa. Então, é uma derrota por Carpini olhar um pouco, né, saber revezar o elenco para não chegar no meio do ano, tá todo mundo fraco fisicamente e a Libertadores chegando. Mas eu acho que ele vai assim espero, né, como São Paulino, que ele preste atenção nesse quesito aí. E o jogo realmente foi muito ruim, concordo com o Arnaldo e com o Massino. Acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aí, todos que quiserem pra Banda Esporte, link na descrição, valeu? Quarta-feira tem Santos e qualquer informação a gente faz uns react aqui pra vocês, valeu? É nóis!